Que a fé é de suma importância na vida do cristão, isso não há dúvida. Afinal, é por meio da fé em Cristo Jesus que somos salvos. Mas somente a fé é o suficiente para que eu alcance todas as coisas que Deus tem para mim? Vamos conversar um pouco sobre este assunto? Eu sou a Ju Emerim, você é bem-vindo a este canal. Já quero te convidar a curtir este vídeo porque isso mostra para o YouTube que este conteúdo é relevante e ele indica para outras pessoas. Também te peço para comentar aqui embaixo, interagir comigo. Falando nisso, quero deixar aqui que este vídeo foi pedido por uma das inscritas, a Gabi. Ela pediu para que eu falasse sobre maturidade e aqui estamos nós. Então perceba que é importante aquilo que você comenta, porque eu entendo o que você gostaria que eu trouxesse. Eu questionei no princípio, será que somente a fé é suficiente para alcançar aquilo que Deus tem para mim? Bem, eu ousaria dizer que não. Quando Jesus ele se sacrificou por nós na cruz, através do seu sacrifício, ele nos deu acesso à sua herança. Porém, a Bíblia vai falar que existe um tempo para nós termos acesso à herança. Eu te convido a ler o capítulo 4 de Gálatas, do versículo 1 até o 7. Lê aí. Resumidamente, neste texto, Paulo ele vai comparar o filho herdeiro a um escravo. Porque até que chegue o tempo predeterminado pelo pai, ele tem que ficar aos cuidados de cuidadores. Já no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo vai falar que ele não pode falar com eles como se fossem espirituais, porque na verdade eles são carnais, como crianças em Cristo. Observe que Paulo está falando aos coríntios, eles eram cristãos, eles não eram pessoas que agora eu estou pregando para que venha se converter. Não, eles já tinham se convertido. E Paulo estava comparando ele a crianças em Cristo porque eles ainda tinham atitudes carnais. Ou seja, ligando o texto de Gálatas com o texto de Coríntios, se ele está falando que o filho herdeiro, enquanto pequeno, ele não tem acesso à herança. Em outro texto, Paulo está dizendo que as pessoas que têm atitudes carnais são como criança. Podemos compreender que quando temos atitudes imaturas, né, atitudes de crianças em Cristo, atitudes carnais, nós somos como filhos pequenos, que temos que estar sob cuidados dos nossos cuidadores, e isso nos impede de chegar àquilo que Deus tem para nós. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou me referindo à idade, eu estou me referindo à maturidade. Ainda que os textos estejam falando com algo que nos dá a entender sobre idade, ele está fazendo uma comparação, até porque em Coríntios ele não estava falando de fato com criança, eles estavam falando com homens, com mulheres, já na fase adulta da vida, mas ele faz essa comparação. Então, eu não estou falando de idade nesse vídeo, eu estou falando de maturidade, porque existem muitas pessoas que se convertem jovens e que amadurecem muito rápido em Cristo, nas Escrituras, no conhecimento de Deus e até mesmo nas atitudes de modo geral. E em contrapartida, vemos pessoas que estão já convertidas há muito tempo e que não são maduras ainda. Ok, Ju, eu entendi que para mim alcançar certas coisas em Deus, eu preciso de maturidade. Mas como eu sei se eu sou maduro ou não? Se seguirmos o exemplo que Paulo nos trouxe em Coríntios, comparando a criança, a gente pode pegar, então, atitudes de criança e trazer situações semelhantes com alguns exemplos e ver se enquadra nas nossas atitudes, se somos maduros ou não. Olhando de um modo bem natural, podemos dizer que as crianças são inconstantes. Você pode até conhecer uma ou duas crianças que são muito disciplinadas em tudo que elas fazem, mas de modo geral as crianças elas são muito inconstantes. Hoje o melhor amigo é uma pessoa, amanhã já é outra. Hoje elas amam fazer uma coisa, amanhã elas já amam outra. Hoje elas sentam e param e fazem seu dever com excelência, amanhã elas já não querem fazer. Agora trazendo para nós. Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 14, ele vai dizer: não sejam como meninos agitados, levados de um lado a outro por todo tipo de doutrina. Ou seja, uma das características de maturidade
é não ter esta constância nas coisas. São inconstantes, hoje querem uma coisa, amanhã querem outra coisa, hoje dão ouvido para uma pessoa, amanhã dão ouvido para outra, hoje pensam de um modo a respeito de Deus e da Escritura, amanhã já pensam de outro, escutam um pregador hoje falando uma coisa e afirma que é desta forma, amanhã já acha que é outra coisa. E não tem constância em nada que fazem. Começam trabalhos, serviços na igreja e não conseguem concluir porque desistem no meio do caminho, serem inconstantes, hoje querem, amanhã não querem. Então isso é uma característica da imaturidade. Segunda característica, são extremamente falantes. Nossa, gente, assim, eu tenho uma filha de 4 anos e meio e às vezes eu fico meio tonta de tanto que ela fala. Tem horas que ela tá bem quieta, mas às vezes parece que destrava e fala. E a maioria das crianças são assim, elas são extremamente falantes. E o que isso tem a ver com nós? Provérbios fala que no muito falar há transgressão e que o prudente refreia sua boca. É uma das características grandes de ser imaturo. A pessoa está sempre falando demais. Ela fala dos outros, ela fala das coisas, ela fala de tudo. E o problema é que quando a Bíblia diz que no muito falar há transgressão, não é que estamos apenas comentando, tipo, viu, fulano faz 2 cultos que não veio, será que aconteceu alguma coisa com ele? Não, quando a Bíblia diz que no muito falar há transgressão, é porque normalmente essas pessoas que estão sempre muito falando, elas não são pessoas confiáveis, elas falam os segredos umas das outras, são pessoas que às vezes falam pelas costas, são às vezes pessoas que a cada conto aumentam um ponto, porque normalmente é o que uma criança faz. A criança não tem até maldade, obviamente, mas tudo que acontece com seus coleguinhas, com seus amiguinhos, num lugar que ela foi, tudo ela fala. E só que isso numa vida madura, gente, não existe. Então, uma das características do imaturo é esse. E dentro, no meio cristão, se torna um problema gravíssimo, porque lidamos com pessoas no nosso dia a dia. E o que essas pessoas esperam? Abrir os seus problemas para nós e que nós venhamos ser pessoas confiáveis. Senão não teria o porquê ela abrir os seus problemas. Mas o que acontece? As pessoas são imaturas e elas falam além do que devem. E olha, isso causa um estrago. Outra característica de uma criança é que elas são muito ciumentas. Elas não gostam de dividir os seus brinquedos, elas não gostam que mexa nas coisas delas. Às vezes tem crianças até que têm os seus lugares na casa, tipo um lugar na mesa, um lugar do sofá que elas gostam de sentar, e elas não gostam que peguem os seus lugares. Elas não gostam de dividir nem mesmo a atenção, né? Se uma criança vem no colo do pai ou da mãe, elas já ficam enciumadas e vão ali ganhando seu território. Na fase infantil, isso é totalmente normal de acontecer. Os pais que têm que ir educando os seus filhos para que isso não passe da infância e acabe atingindo a adolescência, até mesmo a vida adulta, né? Mas é natural, em certo período da infância, as crianças apresentarem a característica dos ciúmes. E o que isso tem a ver com a imaturidade para nós? Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 16. Te convido a abrir a tua Bíblia, teu aplicativo e ler essa passagem. Ele vai dizer: se em nosso coração nós abrigamos inveja amarga e ciúmes egoísta, ele diz que é uma atitude carnal e até demoníaca. Abra a sua Bíblia e leia o que Tiago diz. Outra característica de criança é a birra. Sabe quando nós chamamos a atenção de uma criança, ela já faz aquele beijo? Já fica irada, sabe? E claro, também, dependendo da idade, é uma atitude natural e os pais, os cuidadores, têm que ir ensinando que não é desta forma que devemos agir. Você pensa o desastre que pode acontecer num ministério de uma pessoa ter qualquer uma dessas atitudes que eu citei anteriormente e ser incapaz de pegar e ir lá e pedir perdão, se reconciliar com o irmão, mas não tem essa atitude de birra que fica ali emburrado, que não fala, que não resolve.
acha que tá certo e às vezes até membros acabam saindo da igreja por causa desta imaturidade. Podemos dizer que as nossas atitudes revelam quem de fato somos. Não existe como nós bancarmos de espiritual. As nossas atitudes vai mostrar se somos imaturos, se somos carnais ou qualquer outra coisa. A nossa própria fala vai revelar de fato quem somos. E para concluir esse vídeo, eu gostaria de te dar algumas dicas que te ajudam a se tornar uma pessoa mais madura. Antes de mais nada, quero te dizer que falo isso com conhecimento de causa. Também te afirmo que essas dicas que eu vou te passar ajudam muito, porque é o que me ajudou ao decorrer dos tempos, que me ajudam até hoje a me tornar uma pessoa mais madura. E, gente, assim, não tem mistério nessas dicas nem segredo. Vamos lá. E aqui um adendo. Todos os que creem em Jesus nasceram de novo. Então, você que está assistindo esse vídeo, eu não sei quanto tempo você já tem de vida cristã e talvez seja natural que vocês ainda tenham algumas atitudes dessas que eu citei e entre outras, porque são muito novos ainda na fé. E assim como uma criança, e eu citei diversas vezes aqui no vídeo, é natural também que tenham essas atitudes. O que não pode acontecer é que isso venha a permanecer ao decorrer da vida. Isso vale tanto para a questão natural de uma criança, se ela continua com essas atitudes, ela vai ser uma pessoa que de difícil acesso quando ela se tornar adulto, vai ser de difícil relacionamento. E assim na questão espiritual. Se nós não amadurecermos, vai ser difícil de termos um bom ministério e, como eu disse lá desde o início, Deus não vai nos dar certas coisas porque nós não temos maturidade para cuidar daquilo que Ele for nos dar. Então vamos lá, 4 dicas, certo? A número 1, discipulado. Gente, discipulado para esta questão, ele é entre várias questões, mas para isso, discipulado é muito, muito importante e é muito bom. Então, se você não é discipulado por alguém, procure alguém que vai te discipular. E já entra aqui uma questão, se você quer saber mais sobre discipulado, coloque aqui embaixo nos comentários, discipulado, quero mais. E eu vou gravar um vídeo falando sobre este tema. Mas pelo menos uns 5 inscritos para me dizer que quer mais, saber mais de discipulado. Então, o discipulado, ele é de extrema importância por causa que aquela pessoa que estiver te discipulando, eu sou extremamente a favor do discipulado vida na vida. Hoje, quem mais me discipula é o meu marido, sou casada com o Giovanni Emerim, e vou deixar aqui embaixo o Insta dele, que ele faz vídeos diários, pequenas reflexões no Instagram. Eu vou deixar o Insta dele aqui embaixo se você quiser dar uma olhadinha lá, seguir e ver as reflexões dele. A pessoa que mais me discipula é ele, porque é a pessoa que mais convive comigo, obviamente, e que vai me apontando, Ju, aqui tu tá errando, Ju, olha só, tu acha que essa atitude tua condiz? A gente já está há 13 anos casado e obviamente que muitas coisas não precisa mais trabalhar, né, porque já mudei, mas ainda é ele a pessoa que mais me discipula. Então, se você não tem uma pessoa que te discipule, tente encontrar alguém que vai te ajudar nessa sua caminhada. Segunda coisa, devocional e leitura bíblica. É assim, ó, de extrema importância, eu sempre tenho falado isso nos vídeos, gente, devocional é o jeito mais seguro de Deus falar com você. E para você fazer um devocional bem feito, você precisa ler as escrituras e ter um entendimento dela, ter uma cosmovisão bíblica, porque senão nem o devocional a gente consegue fazer direito, né? Então, a leitura bíblica e o devocional, eles têm que andar juntos. Esforce nisso se você quer ser uma pessoa mais madura em Cristo, se você quer ser mais parecido com Cristo, se você quer fazer a vontade de Deus, devocional e leitura bíblica. A terceira coisa, bem, já falei várias vezes aqui no canal, inclusive tem 2 vídeos meus que falam sobre isso, que é a oração. A oração, ela é uma ferramenta valiosíssima se nós fazermos da maneira correta para a nossa transformação. E o quarto passo, eu não diria que é uma ferramenta, mas você tem que estar realmente desejando esse processo. Porque amadurecimento, como mudança de comportamento, tudo isso nos custa algo, porque vivemos da maneira que vivemos por todo
nosso tempo de vida. E de repente parar e mudar, a gente tem que realmente desejar muito. O próprio discipulado, a gente realmente tem que estar muito disposto à mudança, gente, porque uma pessoa falar para nós que estamos errados, que devemos mudar, direcionar, você tem que querer mudança. Senão você foge do discipulado. É isso que acontece. Quando você não quer uma mudança verdadeira, você foge do discipulado. Então, você realmente tem que desejar mudança. Essas outras 3 ferramentas, por assim dizer, que eu já relatei aqui, vão te ajudar muito. E quero te deixar uma outra dica. Se você quer saber um pouco mais sobre esta questão de maturidade, te indico um livro, Maturidade, Acesso à Herança, do pastor Luciano Subirá, um material muito bom. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e até logo!